Todos acharam? Isaías capítulo 40. Vamos ficar em pé. Se alguém estiver perto de você sem Bíblia, compartilhe a Bíblia com a pessoa que está perto de você, para que ela possa ler junto com você. Eu quero ler a partir do versículo 27, Isaías 40, a partir do versículo 27. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Vamos ler juntos o versículo 29? Faz forte ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Senhor, tua palavra está aberta, eu peço que o Senhor nos abençoe agora com uma revelação que precisamos. Eu não sei o que está acontecendo, mas o Senhor sabe. O Senhor colocou algo no meu coração, e eu peço que o Senhor faça com que a tua palavra, somente a tua palavra, chegue onde tem que chegar. Que o homem desapareça, que o Senhor reine e seja glorificado nesta noite. Fala ao nosso coração, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Vamos entender um pouquinho o porquê dessas palavras de Isaías capítulo 40. Nós precisamos entender um pouquinho da revelação para podermos aplicar isso para nós, porque nós não somos judeus, nós não vamos viver como judeus, mas é por meio dos judeus que veio a salvação, é por meio dos judeus que vem a fé que nós temos em Deus. É lá em Israel que nós temos a cidade santa, que um dia descerá dos céus e ali se estabelecerá. Se existe um lugar na terra que Deus disse, esta é a minha cidade, é Israel, não é o Brasil. Mas vamos entender aqui algumas coisas, porque nós não somos israelitas, nós somos da família de Deus, e é algo que o Senhor nos ensina aqui. Meu tema nesta noite, algo que eu quero compartilhar com você nesta noite, é a respeito de um Deus que vê, um Deus que nos vê. Não é que Ele olha lá de cima e vê a resgate, não é que Ele olha lá de cima e Ele vê a igreja batista, a igreja presbiteriana, a igreja assembleia, não é isso, não estou falando isto. Eu estou falando de um Deus que nos vê. Vê o Sérgio, vê a Mariana, vê o Odracil, nos vê individualmente, não coletivamente, mas nos vê individualmente. Israel estava passando por um momento muito difícil. O livro de Isaías está falando de um povo que está debaixo de um cativeiro. Eles vão ficar 40 anos debaixo desse cativeiro, e quem vai oprimir Israel é um reino chamado babilônico, onde o seu rei, Nabucodonosor, um homem extremamente perverso e mau, coloca Israel debaixo de um jugo. Só que eles não eram burros, irmãos. Ao mesmo tempo que eles colocavam as pessoas debaixo de um jugo, eles permitiam com que os povos continuassem juntos, que eles tivessem os seus líderes espirituais, que eles continuassem se reunindo. Eles introduziam a sua cultura, mas permitiam que o povo continuasse com as suas características. Assim foram todos os impérios. O Império Babilônico,
Logo em seguida vem o Império Medo-Persa, com Ciro, que vai destruir o Império Babilônico. Mais para frente vem o Império Grego. E depois, por último, o Império Romano. Todos eles com a mesma característica. Eles subjugavam as pessoas, mas permitiam que elas continuassem andando em comunidade, tendo as suas religiões, os seus deuses, e introduziam no meio da cultura do povo aquilo que eles achavam importante. Foi nesse período que aparece, não na Bíblia, mas aparece então as sinagogas. Os judeus mais sérios, percebendo isso, esse tipo de influência pagã entrando no meio da cultura judaica, eles percebendo isso, eles começaram a criar reuniões onde eles podiam ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus detalhadamente e se fortalecerem na fé. E assim aparece a sinagoga. Quando Jesus chega na terra, o judeu já tinha a sinagoga estabelecida com os seus líderes e assim por diante. Mas elas aparecem nesse período, no período onde eles estão debaixo de um cativeiro. Isaías escreve nesse período, porque um reino opressor estava passando, que era o reino babilônico, e começa um novo reino, o reino Medo-Persa, onde Ciro traz outras permissões, deixa o povo um pouco mais à vontade, debaixo de opressão, mas deixa o povo um pouco mais à vontade. Até parece que é o mundo hoje, não é verdade? Parece que é o mundo hoje. Parece que estamos vivendo exatamente a mesma coisa. Os governos nos deixam à vontade, nos deixam livres para nós nos reunirmos e fazermos os nossos cultos, mas tentam colocar dentro de nós a sua cultura, cultura pagã, cultura da política, cultura da imoralidade, a cultura do roubo, a cultura da desonestidade. Eles tentam nos influenciar da mesma maneira, mas isso não começou agora, isso já tem mais de 3.000 anos. E lá então um povo, um grupo de pessoas muito sérias, fale comigo, pessoas sérias, ao perceberem isso, em que o Império Babilônico tinha passado e começou agora um novo império, eles começaram a se questionar. Porque é bom questionar. Quando as coisas começam a dar errado, a gente tem que se questionar. A minha vida, eu já falei isso muitas vezes aqui na igreja. Quando alguma coisa começa a dar errado na minha vida, eu começo a me questionar. Onde está o problema? Primeiro em mim. Não é na mulher, não. Primeiro em mim. Onde está o problema? O que eu estou fazendo de errado? O que eu preciso aprender? O que Deus quer de mim? Tem alguma legalidade? Tem alguma brecha? Vamos lá. Se depois de fazer uma anamnese, depois de observar minha vida, eu olhar espiritualmente e não ver nada, agora eu dou um outro passo. O que está acontecendo à minha volta? Na minha família, nos meus filhos, na igreja, na liderança. E assim nós vamos excluindo. E esse grupo de pessoas sérias, eles fizeram uma avaliação. Eles falaram, está passando um reino e nós continuamos escravos. Começou um outro reino e nós continuamos escravos. E eles começam a falar entre eles: Deus se esqueceu de nós. Deus não está mais olhando para nós. Deus não sabe o que está acontecendo com a nossa vida. Se tivesse ali em Israel algum brasileiro, ele ia falar assim: Deus está muito ocupado lá no céu. Ele tem coisa mais importante para resolver. Você já viu gente falando isso? Sim ou não? Já falou isso? Não, não se entrega. Porque muita gente já disse assim: eu não vou orar, como é que eu vou incomodar Deus? Deus está tão ocupado. Você acha que Ele está preocupado com uma coisinha tão simples da minha vida? Um grupo de homens, a nação começou a ser influenciada por esse sentimento, por pessoas que estavam olhando e dizendo assim: continuamos debaixo de uma escravidão, e a conclusão é que Deus se esqueceu de nós. Isso está escrito em Isaías 40. Olhe por favor o versículo 27.
Quem está falando isso é Deus. Deus está dizendo, então Deus está vendo o que está no coração das pessoas. E Deus diz assim: por que, pois, dizes, Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? O que a nação, o reino do norte e o reino do sul estão dizendo? O que o reino do norte e o reino do sul estão dizendo? Nós estamos andando e o nosso caminho, Deus não está vendo o nosso caminho. O que nós estamos fazendo está passando desapercebido. Deus não está vendo o que está acontecendo com a gente. Já teve esse sentimento? Já teve esse sentimento de estar acontecendo coisas na sua vida e parece que Deus não está vendo? Já teve esse sentimento de que estão acontecendo coisas na sua família e parece que Deus não está olhando? Não está se preocupando com você? Já teve aquele sentimento de que Deus está muito ocupado? Esse sentimento estava no coração da nação. E quem nos entrega o sentimento, dizendo que era isso que estava acontecendo, foi Deus. Deus está dizendo: vocês estão pensando assim. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus não olha para nós coletivamente. Deus olha individualmente. O nosso Deus diz na sua palavra, nos Salmos, que Ele chama as estrelas pelo nome. Isso não quer dizer que Deus colocou o nome em cada estrela. Essa é uma figura de linguagem, uma hipérbole, que quer dizer o seguinte: Deus conhece todas elas. E se Deus conhece todas as estrelas, você pode ter certeza que Ele conhece todas as pessoas, inclusive você. Você, com todas as situações que você vive, com tudo aquilo que está à sua volta, seus familiares, seus amigos, seus animais, tudo que você se envolve, Deus olha e conhece você. Você. Especificamente você. Com todos os teus medos, todos os seus sentimentos, todas as suas ansiedades, Ele olha para você, sabendo dos teus sonhos, das tuas limitações, das tuas marcas, do que o diabo fez no teu passado para te limitar. Deus olha você e sabe tudo o que está acontecendo em você, porque Ele disse assim: vocês estão achando que eu não estou olhando para os teus caminhos? Vocês estão achando que eu não estou vendo o que está acontecendo em vocês? Deus está vendo. Deus está vendo a minha vida. Deus está vendo a sua vida. Deus está olhando para você. Isso tem que nos dar uma segurança, irmãos. Porque o que o diabo quer tirar é a nossa segurança. O diabo quer tirar de nós a certeza de que Deus está do nosso lado, de que Deus vai nos garantir algo. O diabo quer nos colocar sempre em situações de areia movediça, como se nós estivéssemos vivendo situações que nós não sabemos onde vamos chegar. Isso que o diabo quer fazer, que é o contrário do que Deus faz na sua palavra, que o tempo inteiro Ele nos garante um caminho de salvação. Ele diz: ainda que você tenha uma vereda totalmente torta, eu endireitarei as tuas veredas. Mas e minha família? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas com relação ao céu, creia em mim e tenha a vida eterna. Não é que vai ter, tenha a vida eterna. O Senhor não nos deixa em nenhum momento em areias movediças, achando: será que eu saio daqui? Será que eu não sei para onde que eu vou? Afundo, não afundo? Não, tudo que Deus faz na nossa vida e por meio da sua palavra é para nos dar certezas, garantias. Mas o diabo não. O diabo quer nos colocar sempre na dúvida. E nós precisamos ter uma certeza: Ele me vê o tempo todo. O tempo todo. E não fique achando, você, como algumas igrejas evangélicas acham,
que não pode ficar sem camisa, porque se ficar sem camisa, Deus vai ficar triste com ele sem camisa. Outros não andam de shorts, porque se ficar de shorts, Deus não pode ver você com essa perna peluda horrível. Quem fez o pelo? Não pense você que quando você entra no banheiro, Deus, não vou ver isso. 3 milhões de crentes entrando no banheiro, eu não aguento mais ver gente no banheiro. Você precisa entender que seja lá qual for o lugar que você estiver ou entrar, Deus está olhando para você. Inclusive, quando você é oprimido por pessoas que estão trabalhando com você, estão tentando o mal contra você, Deus está vendo. Por isso que Tiago fala, capítulo 1 de Tiago fala assim: a ira dos homens não produz a justiça de Deus. Sabe o que quer dizer? Quando alguém fizer o mal para você, abençoa ela. Jesus fala assim: abençoe, 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 e deixa que eu vou julgar o que está acontecendo contra a sua vida. O julgamento de Deus é muito melhor do que o nosso. Ele vai ser justo no julgar, a gente pode ser injusto. Deus está nos vendo. Este é um ponto que tem que me dar segurança. Agora vamos lá, os marqueteiros, sabe o que é um marqueteiro? Esse pessoal que trabalha com publicidade, que faz as coisas para você comprar. A ideia deles é trabalhar para você comprar. Eles têm uma frase muito, muito conhecida: aquilo que não é visto não é lembrado, mas aquilo que é visto é lembrado. Tem um produto que todo mundo toma, mesmo sem querer toma. Você chega num lugar, me dá uma... não, mas eu queria uma Fanta, mas eu pedi uma... isso aí. Porque você toda hora está vendo, então você pede até mesmo quando você não quer. Não, eu queria uma... e pediu a Coca. Então agora pense um pouquinho. Tudo que é visto é lembrado. Se você é visto o tempo inteiro por Deus, quando é que Ele vai se esquecer de você? Bom, gente, se no mundo físico as coisas funcionam dessa maneira, entenda no mundo espiritual. Se aquilo que é visto não é esquecido, e Deus olha para você o tempo inteiro, quando é que Ele vai se esquecer de você? Fale. Nunca. Você tem que ter essa certeza. Ele nunca vai se esquecer de você. Então não adianta olhar para esse versículo 27 e dizer assim: os meus caminhos estão desconhecidos diante do Senhor. O que eu estou fazendo, Deus não está percebendo. O que estão fazendo contra mim, Deus não está vendo. Olha o que estão fazendo, Senhor. Parece que Deus foi avisado. Entrou um anjo lá no céu e falou: Senhor, você está vendo? Olha, ele está clamando. Está vendo o que está acontecendo com ele? Deus nunca será pego desprevenido com relação à sua vida. Sabe por quê? Porque Ele nunca vai tirar os olhos dele de você. Nunca. E o que isso produz em nós? Vamos caminhar um pouquinho na palavra de Deus. O que isso produz em nós? Olha o versículo 28. Se Ele nos vê o tempo inteiro, Ele nunca vai se esquecer de nós. O versículo 28 diz: não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Deus nunca deixará você de lado. Ele nunca vai se cansar. Ele não vai olhar e vai falar assim: estou cansado desse meu filho, não aguento mais você. Mas eu não entendo isso. Exatamente o que ele diz: você não vai conseguir esquadrinhar o pensamento dele. Ele nunca vai tirar os olhos de nós. Mas eu já errei nisso. Mas Ele não vai tirar os olhos de você. Mas eu estou tentando. Ele não vai tirar os olhos de você. Não tira. Ele nos vê o tempo inteiro. Eu acho muito interessante algumas passagens na palavra de Deus, são lindas. Apesar de na teologia serem palavras fáceis de entendimento, mas às vezes no campo assim da igreja pode trazer confusão. Gênesis capítulo 8, versículo 1,
Gênesis 8:1, você não precisa abrir, mas ali diz assim: lembrou-se Deus de Moisés, de Noé e dos animais que estavam dentro da arca. Depois de 365 dias, não, ainda não tinha dado 365 dias, Deus se lembrou de Moisés, de Noé, e aí a gente fala assim, então Deus se esqueceu de Noé? Não, ali está dizendo que agora o plano de Deus para Noé estava sendo concluído. Entenda uma coisa, Deus está olhando para você, só que tem coisas que Ele vai fazer na hora certa. Fale comigo, na hora certa. Deus tem planos para nossas vidas. Ele não vai errar, você erra, eu erro, mas Deus não erra. Então Ele espera o momento certo. Gênesis capítulo 8, versículo 1 diz assim: lembrou-se Deus de Noé e dos animais que estavam dentro da arca, porque tinha o tempo certo, as águas tinham que escoar, os animais iam descer todos lá no Monte Ararat, que hoje é totalmente congelado, por quê? Porque veio a era do gelo. A terra havia se repartido, como nós temos hoje os continentes, americano, asiático, europeu. Os animais tinham que passar de continente a continente, haviam plataformas, porque ainda não havia a era do gelo, a água não tinha se derretido, essas plataformas ainda estavam muito superficiais, era possível passar. Aliás, se você for olhar nos livros de geologia, você vai ver que haviam caminhos da União Soviética até os Estados Unidos, facinho de passar ali do Alasca. Deus tinha que esperar tudo isso acontecer no mundo físico, e Noé teve que ficar dentro da arca nesse tempo, porque Deus estava no processo de estabelecer as coisas, e quando a arca desceu, tudo estava no tempo certo. Deus não se esquece. Essa é uma palavra que se chama antropomorfismo, ou seja, a gente atribui a Deus características humanas. Deus olhando, Deus não tem olho, irmãos, Ele é espírito. Deus andando, Deus não tem pé. Estou falando de Deus, não estou falando de Jesus, que é Deus. Deus com a sua boca, com o seu hálito, Deus não tem hálito, Deus não tem boca, isso são características humanas, para nós compreendermos um pouco melhor o nosso Deus. Mas Ele diz assim, me lembrei de Noé. Deus está olhando o tempo inteiro, vai chegar o tempo em que Deus vai falar assim, agora chegou a tua hora, agora eu vou fazer o que eu tenho que fazer para você. Ele não vai tirar os olhos de você. Você tem que entender que o Senhor não deixou você sozinho na terra, e você está aí lutando contra principados e potestades, contra demônios sozinho. Ele colocou anjos ao teu lado, e Ele não tira os olhos de você. Ele não se esquece de você. Você é mais importante do que a Coca-Cola, acredite. Está entendendo isso? Está entendendo? Qual que é o teu problema? Qual é o problema mais sério que você tem na sua vida? Filho, marido, esposa, dinheiro? Qual é o problema? Qual é a situação que você olha e fala assim, isso é muito sério na minha vida, eu preciso de uma solução? Deus está te vendo, e Ele sabe o que você precisa. Só que, irmão, a arca só abriu a porta na hora certa. As coisas só vão acontecer na sua vida na hora certa, só na hora certa. A mesma coisa aconteceu em Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2, Deus diz assim, outra vez um antropomorfismo, algo para nos falar de algo de Deus. Lembrou-se Deus de Israel e da sua aliança com Abraão, Isaac e Jacó, quando Israel estava sofrendo na mão do Egito. Lembrou-se Deus de Israel, lembrou-se de Deus e da sua aliança. Deus nunca se esqueceu, é que ali agora começou o tempo de Deus agir. Tem um momento em que Deus começa a agir. Leia depois, Rafael, capítulo 16 e capítulo 18 de Apocalipse. Leia, igreja, depois capítulo 16 e 18 de Apocalipse. Sabe a meretriz, a grande prostituta, Babilônia, a mãe das meretrizes, das prostitutas? Isso é um sistema religioso. Sabe, lá em Apocalipse 16, Apocalipse 18 está dizendo,
o Senhor se lembrou de Babilônia, porque Ele vai julgar Babilônia. Isso quer dizer que existe um momento de Deus agir, tanto para nos abençoar, como Deus também de julgar. O momento de Deus julgar. Deus está vendo, Ele não vai se esquecer de nós. Fala para o teu irmão, Ele não vai se esquecer de você. Fale para o teu irmão, jamais Ele vai se esquecer de você. Qual é o teu problema sério? Qual é o teu problema sério? Ele não sabe? Ele não está vendo? Ele sabe e está vendo. Só que tem a hora certa dele agir. Tem a hora certa de sair da arca, tem a hora certa de sair do Egito, tem a hora certa de ser julgado Babilônia, tem a hora certa de Deus agir na sua vida. Creia que o Criador dos céus e da terra, do universo, de tudo, sabe a hora que Ele vai agir na sua vida. Mas Ele vai agir. Fale comigo, Ele vai agir. Amém, igreja? Agora, olha o versículo 29. Tem uma outra revelação do Senhor aqui no versículo 29. Ele não só não se esquece de nós, mas talvez você esteja falando assim. Eu fico imaginando a dona Glória que está aqui, que perdeu recentemente o seu esposo, seu Nivaldo, tantos anos juntos. E eu falo agora para a dona Glória assim: Dona Glória, Deus está te vendo. Aí a dona Glória pode olhar e falar assim: mas apóstolo, eu estou tão cansada, tão sozinha, Ele me faz tanta falta. Estou falando tudo certinho, não estou, dona Glória? Porque eu tenho certeza que isso é o que está acontecendo com a senhora. Eu oro pela senhora por isso. E já disse para a igreja estar orando também. Mas talvez você esteja falando assim: apóstolo, eu sei que Deus está vendo, mas eu estou muito cansado. Não tenho mais força. Eu não aguento. Eu não aguento mais. Não dá mais. Eu estou ao ponto de, eu já quero desistir. Não quero mais. Eu abro mão até dos meus sonhos, porque eu estou muito cansado. Eu sei que Deus está me vendo, eu sei que Deus tem o melhor para mim. Eu creio nessa palavra. Mas você não sabe como eu me encontro nessa noite, apóstolo. Só Deus sabe. Como eu estou mal, como eu estou cansado, como eu estou triste. Não tenho forças para continuar. Deus não somente se esquece de você, Ele não se esquece de você, mas Ele diz no versículo 29, leia comigo: faz forte ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ou seja, isso, irmãos, não é físico. Entenda, não pode ser físico. Nós não estamos falando de um cansaço físico. Eu não estou falando de um cansaço, como eu acabei de citar da dona Glória, o teu, de outros, físico. Não estamos falando de coisas físicas. Estamos falando de coisas que você olha e fala assim: eu não aguento mais. Não é possível. Ele entra em casa todos os dias, não fala comigo, dorme, acorda, come, vai embora. Eu pareço que não sou nada. Deus, olha para isso, Senhor. Eu não aguento mais, vou acabar com esse casamento. Eu não aguento mais essa família. Eu não aguento mais esses filhos. É o tempo inteiro só pedindo, só pedindo, só pedindo. E eu me mato, eu trabalho, eu limpo, eu varro. Ninguém reconhece. Deus, eu não aguento mais. E eu trabalho o dia inteiro, 8 horas, 9 horas, 10 horas, e não ganho o suficiente para sustentar minha casa. Senhor, eu sei que o Senhor está me vendo, mas eu não aguento mais. E eu faço e não consigo conquistar as coisas que eu sempre sonhei, Senhor, e os sonhos que eu tenho. Eu não aguento mais, eu estou cansado. Não é físico. Não é físico. E se não é físico, não adianta que com entretenimento isso não vai mudar na sua vida. Ah, então eu vou pescar, que nem Pedro fez.
Ah, eu vou pegar a estrada de Emaús e vou embora, como os dois discípulos de Jesus fizeram. Não é físico. É espiritual. Tem que vir algo de cima para nós. E o Deus que criou os céus e a terra, Ele diz, como que Ele diz, versículo 29, eu faço forte o que está cansado, e eu multiplico as forças daquele que não tem nenhum vigor. Eu trago uma unção sobre você, que vai fazer você ir muito mais longe. O alimento de Deus nos faz ir mais longe, irmãos. Elias saiu, olha, eu li esses textos esses dias, Elias saiu da presença de Jezabel e fugiu, foi para Israel, para uma cidade em Israel, não me lembro agora o nome da cidade, mas dali, um anjo aparece para Elias, coloca uma comidinha para ele quentinha, um pãozinho quentinho, uma aguinha fresquinha, e Elias se alimentou de Deus ali. Alguns historiadores dizem que Elias andou durante 40 dias e 40 noites, de 300 a 400 quilômetros, só com aquele pãozinho e com aquela aguinha. Ou seja, de 7,5 km a 10 km por dia, só com pãozinho e com aguinha. Só que veio de Deus. Se Deus derramar a unção sobre você nesta noite, você vai caminhar aquilo que Deus tem para você caminhar. Mas você pode fazer o exercício que você quiser físico. Você pode fugir para onde você quiser. Você pode arrumar um entretenimento que você quiser para esquecer do teu problema. Você não terá solução a não ser em Deus. Então não adianta querer arrumar situações. Não, eu tenho que esquecer disso. Eu vou jogar bola. Não, eu tenho que esquecer disso. Eu vou para a praia. Não, eu vou subir montanha. Não, eu vou pular de paraquedas. Você vai continuar fazendo tudo isso e o problema vai estar com você. E você vai continuar dizendo, lá, antes de pular o paraquedas, você vai falar com o amigo, estou tão cansado, eu estou pulando de paraquedas porque eu estou cansado. Está jogando bola? Por que você está jogando bola? Porque eu estou cansado, minha cabeça está tão cansada, eu quero jogar bola, mas eu estou cansado. Continua falando para todo mundo o problema. O Deus que te vê, Ele diz assim, eu tenho a força que você precisa. Não é o He-Man não, que tem a força. É Deus que tem a força. Ele é o Todo-Poderoso. Então agora você tem que refletir um pouquinho, nós vamos tomar ceia. Você tem que se alimentar nesta noite. Você precisa de força. Por que você não pede para Deus nessa noite? Por que você não fala, Senhor, eu quero me alimentar do Senhor, assim como Elias, que comeu daquele pão e bebeu daquela água e andou 40 dias e 40 noites. Se alimentou e ficou sustentado, foi sustentado por 40 dias e 40 noites, e andou cerca de 400 quilômetros até o Horebe, até o monte de Deus. Ele saiu de Berseba, lá em Israel, e foi até o Horebe, 400 quilômetros, trajeto mais curto, 300, e Deus o sustentou. Eu não sei onde que Deus tem que te levar, mas se você pedir hoje para Deus, me fortalece, Senhor, você vai chegar onde você tem que chegar. Você precisa se alimentar dele, senão o mundo vai continuar te convencendo, não, sabe, vai jogar bola, vai jogar carta, entra no computador, vai descansar fazendo isso. Você desliga, continua com o problema. Você desliga, continua fraco. Você para de fazer, continua cheio de situações que não foram resolvidas. Vai para Deus e fala para Ele, Senhor, o Senhor é aquele que faz forte o cansado, eu estou cansado, traz uma unção sobre mim. Traz uma unção sobre mim. Eu teria muitos textos para falar com você nesta noite. Lembra de Josué e Caleb? Quando chegaram no monte, Josué falou, eu estou me sentindo como um jovem. Estou no vigor da minha força. Este é o monte que Deus me deu. Quem é que fortaleceu Caleb? Foi o Senhor. O Senhor é aquele que nos fortalece. O Senhor pode pegar você agora que está falando aí, eu estou assim, apóstolo, eu estou cansado, essa situação eu não aguento mais. Fale para Deus, eu quero força
porque eu vou aguentar até ver essa situação mudar, e quando ela mudar, será para a glória do meu Deus. Tem a terceira e última coisa que nós vamos tomar ceia. A palavra de Deus diz, no versículo 31, Deus te capacitar, versículo 31, mas o que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aqui nós temos algumas figuras de linguagem, né? Renovar força, subir como águias, correr sem cansar, como é isso? Os jovens cansam, imagine os velhos. Como é isso? Daí vem uma terceira e última coisa que o Senhor nos revela. Ele não só me dá uma unção de força, Ele não só tem o tempo inteiro olhando para mim, mas Ele me capacita para que eu possa chegar. Eu preciso da capacitação dEle. Se eu tiver que ter asas, Ele vai me dar asas. Você está entendendo que isso é uma figura de linguagem? Amém? Não adianta ficar olhando todo dia, vai tomar banho, eu preciso de asa, cadê as minhas? O apóstolo falou que eu vou ter asa. Alguns têm, né, embaixo do braço, tem um baita de um negócio que parece ter umas asas. Se você está aqui pela primeira vez, se acostume, eu sou assim mesmo. Não acho que eu vou ficar melhor no próximo culto. Não estou falando de asa, né, de nascer asa. Eu estou dizendo que aquilo que eu preciso, Ele vai fazer em mim. Se eu precisar correr, e eu não sei correr, Ele vai me ensinar a correr. Se eu precisar voar, e eu não sei voar, Ele vai me ensinar a voar. Ele vai me capacitar. É o tempo inteiro olhando para mim, o tempo inteiro esperando o melhor para mim, desejando me dar o melhor. Feche a sua Bíblia, por favor. Eu vou ler para você o Salmo de número 42, versículo 5, que diz assim. Fechou a Bíblia? Se quiser abrir, pode abrir, mas eu vou ler para você. Eu quero que você medite nessas palavras. Salmo 42, 5. Escute e medite. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e meu Deus. Por que minha alma está abatida? Por que eu estou aflito? Por que eu posso estar ansioso? Não consigo acrescentar 10 centímetros, um côvado na minha vida. Por que está abatida a minha alma? Por que vira e mexe, eu recebo essas flechas e começo a achar que Deus está muito ocupado? Nada disso, não está ocupado. Não está ocupado. Ele tem o tempo inteiro os olhos dele sobre nós. Não só tem os olhos sobre nós. Ele é o Deus que nos capacita para realizarmos o que temos que realizar. Eu preciso esperar nele, eu preciso confiar nessa palavra. O justo, irmãos, nós que somos do Senhor, nós vivemos pela fé, e nós estamos acostumados a querer ver. As pessoas nos ensinaram a ver para crer. Eu não preciso ver para crer, eu tenho que crer, porque aí eu vou ver. Lembra de Tomé? Tomé chegou em Jesus, antes de ver Jesus, Tomé disse assim: eu só vou acreditar se eu ver. Assim são alguns, só se eu começar a ver, aí eu vou crer. Só que nós não vivemos assim, irmãos, nós somos o contrário. Jesus atravessou a parede, entrou por aquela casa, e Tomé olhou para Jesus e falou: Jesus, e ele fala algo tremendo, ele fala: Deus meu e Senhor meu. Aí Jesus olha para Tomé e fala assim: vem cá, eu vou falar algo para você que vai servir para a igreja Resgate, então anota aí. Vem cá, Tomé, coloca a mão aqui na minha mão. Você falou que você queria fazer isso. Vê aqui as minhas feridas, a minha chaga, o buraco, pode tocar. Vem cá, Tomé, coloca a mão aqui do meu lado. Vê se aqui está o furo da lança do qual saiu água do meu corpo. Coloca a mão aqui. Quando o Tomé colocou, falou: Deus meu. E Jesus completa: Tomé, só porque você está vendo, você está crendo. Mais abençoados serão, benditos serão, bem-aventurados serão
aqueles que não viram e creem. A fé é a certeza das coisas que se esperam. A fé é a convicção. Eu tenho convicção de que Ele está me olhando agora, que Ele está nos vendo aqui dentro. Eu tenho a convicção de que se você estiver cansado, como eu acabei de dizer, eu tenho a certeza de que Ele pode derramar uma unção sobre você e fortalecer você para caminhar, ainda que seja 40 dias e 40 noites. Eu tenho certeza que Deus pode te levar mais longe do que você chegou até agora, e que Ele te capacita para fazer o que você acha que você não está capaz, que você não é capaz. O que você precisa? Só crer e receber, pedir. Deus, se o Senhor disse que o Senhor é aquele que tem força para aquele que está cansado e fraco, eu estou nessa situação, derrama sobre mim agora, Senhor, essa força, eu preciso. O que Ele vai fazer? Diga. Deus é homem para mentir? É filho de homem para que se arrependa? Ele diz na sua palavra que Ele vela por essa palavra. Sabe o que quer dizer velar? Que Ele vigia para que tudo que Ele falou aconteça. E se Ele disse que Ele nos fortalece, Ele nos fortalece. Até a situação do seu casamento, até essa questão sua financeira. Sim, essa questão sua, pessoal, que te machucou lá atrás, você ainda não conseguiu resolver, até nisso Deus está com você. Ele sabe o que está dentro de você. Traições, abusos, maltratos, desconfiança. Deus tem os olhos o tempo inteiro sobre você. E vou te falar uma coisa, viu? Escute bem o que eu vou te dizer. Só não ficou pior porque Ele estava olhando para você e não deixou ficar pior. Podia ter ficado pior. Você está entendendo? Você está entendendo o que eu estou te falando como homem de Deus? Podia ter ficado pior. Ele só não ficou pior porque Ele tinha o tempo inteiro os olhos sobre você e falou assim: até aqui, mais que isso eu não quero que aconteça com ela. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Nós vamos nos alimentar dele nessa noite, e pela fé nós vamos falar para Ele: Senhor, eu quero ser ungido nesta noite com força e com graça. Por isso eu te convido a ficar em pé. Coloca a tua Bíblia sobre a cadeira. Nós vamos pedir desta unção sobre nós. Nós vamos pedir desta unção sobre nós. Nós vamos orar, vamos clamar a Deus agora por isso. Você pode fechar seus olhos. Por favor, os diáconos que estão aí na porta, não deixem as crianças irem para cá agora, tá bom? Dê ordem, avisem as crianças lá, os professores. Eu fiz com que o culto fosse mais rápido. Tivemos alguns louvores a menos para poder chegar nesse horário e termos mais tempo de ministração. Então nós não podemos agora ser roubados. Amém, igreja? Amém? Seu filho está bem cuidado. O mais importante agora é você. É você. É você. Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor está nos olhando. Aliás, foi o Senhor que nos motivou a chegar aqui nesta noite de Santa Ceia. Eu sei que alguns não queriam nem ter vindo, Senhor, porque estavam cansados. Mas no final eles vieram, nem sabem por que chegaram aqui, ou como chegaram. Mas o Senhor trouxe. O Senhor trouxe porque o Senhor tinha algo para entregar nesta noite para eles, para mim, pois eu também quero desta porção, Senhor. Como é importante receber a porção que vem do alto, Senhor. Oh Senhor, em nome de Jesus, vem nos visitar nesta noite com o Teu Espírito Santo. Faz-nos sentir a Tua presença neste lugar, Senhor. Oh, o Senhor que nos olha o tempo inteiro, o Senhor não tira os Teus olhos de nós. O Senhor disse que ainda que uma mãe
e se esquecesse do seu filho a quem amamenta, o Senhor jamais se esqueceria de nós, de Israel, dos teus filhos, da igreja. Ó Deus, alimenta-nos agora com a porção, Senhor, que vem do alto, com a tua unção. Ó Deus, eu peço que o Senhor fortaleça esses meus irmãos que estão se sentindo fracos. Pastores, diáconos, presbíteros, vamos ter a liberdade de andar sobre a igreja, vamos tocar, vamos abençoar, vamos orar de acordo com o que Deus nos mandar orar. Senhor, eu peço que o Senhor nos encaminhe agora no meio desses corredores, no meio da igreja. Eu peço que o Senhor nos mova segundo o teu querer, que o nosso toque agora venha do alto, Senhor, que o Senhor nos revista nesta noite, como o Senhor revestiu, Senhor, o teu povo no deserto, onde as sandálias não se desgastaram, as suas roupas não foram consumidas, porque o Senhor estava ali, Senhor. O Senhor é o Deus que nunca nos deixará, nunca nos abandonará. O Senhor é o Deus que conhece todas as coisas no nosso íntimo. O Senhor é aquele que esquadrinha, mas o Senhor também é aquele que derrama unção. O Senhor é aquele que faz forte. O Senhor é aquele que anima. O Senhor é aquele que traz a unção, que nos faz fortes, ó Deus. Porque como pisar na cabeça de serpentes e escorpiões? Como pisar, Senhor, se não formos fortes? Então reveste agora esse teu filho, reveste agora essa tua filha de força. Pisa agora, Senhor, por meio dos pés da tua igreja, na cabeça desses demônios de incredulidade, de dor, que interfere, trazendo todo tipo de desconfiança. Senhor, nós pesamos agora em nome de Jesus. Seja destruída toda obra do inferno contra nós. Seja destruída toda obra do inferno contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Senhor, em nome de Jesus, vem sobre nós nesta noite. Alimenta-nos, Senhor, fortalece-nos, Senhor. Receba da unção de Deus sobre a sua vida. Receba pela fé, receba nesta noite. Receba, diga para Deus: eu quero, Senhor. Diga para Deus: eu quero, Senhor. Eu e minha casa queremos, Senhor. Eu e minha esposa queremos, Senhor. Eu e meu marido queremos, Senhor. Fale isso para Deus. Estabeleça isso sobre a sua vida, em nome de Jesus. Vem sobre nós, Senhor, vem sobre nós. Fortalece, Senhor. Fortalece, Senhor. Se alguém não orou com você ainda, mas você está precisando desta unção, vem aqui na frente. Se ainda ninguém orou com você, mas você está precisando desta unção, vem aqui na frente, vem buscar, venha na frente. Se ainda ninguém orou com você, mas você precisa ser tocado, vem aqui na frente. Fale para Deus: Senhor, eu quero, eu preciso, Senhor, eu preciso da tua força, Senhor, eu preciso da tua unção. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha com o teu poder nessa noite, e que o Senhor fortaleça agora, Senhor, em nome de Jesus. Receba, que o Senhor te encha poderosamente nesta noite, que o Senhor coloque sobre você a unção que você pede, em nome de Jesus. Receba, que o Senhor coloque sobre você a unção que você precisa, a força que você precisa, da cabeça até a planta dos teus pés, que o Senhor te encha nesta noite. Receba, que o Senhor te encha. Oh Senhor, eu peço que o Senhor traga a tua força, a tua unção. Receba, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, sobre esse casal, Senhor, em nome de Jesus. Recebam. Receba. Ninguém vai tentar contra vocês, ninguém vai dividir vocês. Vocês não serão derrotados, porque o Senhor tem os olhos sobre vocês. Receba a porção que o Senhor tem. Receba.
Oh, xere, leai, alabassoia, candaralabas. Receba, 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 receba a porção que o Senhor tem. Receba, receba, pela fé, receba, 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 porque o Senhor te fez forte. Receba, porque o Senhor, antes da fundação do mundo, já tinha preparado as coisas para você. Receba, receba, receba em nome de Jesus. Receba, receba, roxe, orelha, alabassária, canda cheia, alabas. Receba a porção, receba, receba. Oh, chorere, balabas, candara, alabachá. Deus, ó Deus, ó Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir por esses que estão aqui na frente, por aqueles que estão recebendo oração na igreja, por aquele que está quietinho ali, Senhor, falando com o Senhor, achando que ninguém está escutando, mas o Senhor está escutando. Ó Deus, em nome de Jesus, distribui agora as tuas, como o Senhor fez em Pentecostes, as tuas labaredas de fogo sobre nós, Senhor. Vem com as línguas de fogo sobre nós, Senhor. Vem com as línguas de fogo sobre nós, Senhor. Traz-nos a revelação que é do alto, Senhor, não a que é do homem, mas a que é do alto. Ore, xere, lamalaio, soy, elabachaias. Oh, shoy, elebassaracandara, labachas. Receba, receba. É pela fé, receba. Xaralabassara, labachara, lamaias. Oh Senhor, nossa vida está nas tuas mãos, Senhor. Nossa vida está nas tuas mãos, Senhor. Santo é teu nome, Senhor. Sabe, irmãos, eu tenho uma visão aqui que o Senhor me colocou diante dos meus olhos, aqui na igreja. Eu tenho uma visão aqui de um barco. Eu vejo um barco, mas a visão é tão estranha, irmãos, porque eu vi o barco em cima de uma grama. Eu vi o barco em cima de uma grama. E o Senhor continua me mostrando a visão. O barco está em cima de uma grama. Estranha a visão. Estranha visão. E eu vejo como se nós estivéssemos dentro do barco. Como se nós estivéssemos dentro do barco. Agora eu entendo. Eu entendo. Oh Senhor, eu entendo. É o que eu comecei. Foi a revelação que o Senhor me deu no início da palavra. Os povos da terra, eu vejo a grama sendo puxada como se fosse um tapete, e o barco entra dentro das águas, águas limpas, águas lindas, águas que o Senhor tem para nós. A grama bonita, representa as nações com os seus, com aquilo que Ele nos mostra, que parece ser bonito, mas não é real, e não abençoa a nossa vida. Barco é para estar na água. Eu entendo a revelação. O Senhor puxa a grama como se fosse um tapete, e nós entramos nas águas. Entenda o que Deus está te mostrando nesta noite. O mundo só vai enganar e tentar fazer com que você viva em conchavos com Ele. O Senhor tem o melhor para nós. Eu vejo o Senhor tirar essa grama como se fosse um tapete, e nós entramos na água como se fosse um grande mar, um mar límpido. Oh Deus, eu entendo, Senhor, eu entendo.
Eu entendo, Senhor. Assim diz o Senhor: deixe as coisas que parecem ser e não são. Deixe aquilo que parece que te sustenta e não te sustenta. Deixe aquilo que parece ser confiável e não é. Assim diz o Senhor: entra no barco, que Ele vai te conduzir. Entra no barco. Nós te adoramos, Senhor, nesta noite. Sentimos a Tua presença aqui, Senhor. Tu és tudo para nós. Sentimos o Senhor em nós. Fortalece esses Teus filhos, Senhor. Receba da força, da unção do Senhor. Está sobre a sua vida. Receba pela fé. Está sobre você. Está sobre você. Está sobre você. Te reveste. O Senhor te reveste nesta noite. O Senhor te reveste. Você não vai parar. Você não vai desistir. Sabe por quê? Porque o Senhor te fortalece. Você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Você vai receber o que Deus tem para você. O Senhor é o teu Deus. Ele não tira os olhos de você.